God. E eu vou mudar, hoje eu vou fazer diferente, eu vou pregar em português, fazer diferente. Quem aqui está morrendo de frio hoje? Ninguém. Não está com frio não, Suzy? Não, agora você está aquecida, né? Porque... Now you're warm. Eu só preciso saber quem é que vai ficar ali. Nick, are you gonna be there on the computer? Alright, thank you. É muito bom a gente estar na casa de Deus mesmo nesse frio. It's so good to be in the house of the Lord even with this cold. Parabéns se você veio pra igreja. Congratulations if you came to church. Porque muitas pessoas deixam de vir só porque tá um pouco mais frio. Because a lot of people they don't come just because it's a little colder. Querem dormir mais um pouco. Because they want to sleep more. Mas olha pra pessoa do seu lado. But look to the person next to e you fala muito bem. And say, good job. Muito bem good por ter vindo pra igreja. Você conseguiu. You made it. Porque realmente para algumas pessoas é difícil de sair da cama para vir pra igreja. Sometimes it's difficult to get out of bed to come to church. Mas nós não deixamos nada nos impedir de estarmos na casa de Deus. Mas vamos meditar na palavra do nosso Senhor. E a verdade é que eu e você, a gente está vivendo em tempos muito difíceis. And the truth is, today we are living in a very difficult times. Basta você abrir o jornal, if you open the journals, newspapers. Basta você abrir suas redes sociais. If you open on social media. A verdade é que a gente tem vivido momentos onde a gente vê tragédia atrás de tragédia. The truth is, we only see tragedies. E no meio disso tudo, a gente vê as pessoas à nossa volta In the midst of all of this, we see people around us. Que estão buscando por esperança. They are looking for some hope. Elas buscam por conforto. They are looking for comfort. E muita gente busca por essas coisas And a lot of people, they look for those things no seu trabalho. In their works. Eles buscam por essas coisas no seu sucesso pessoal. In their personal success. Ou seja, a minha esperança é que se eu for muito bem no meu trabalho, vai tudo dar certo. My hope if I do everything well in my job, everything's gonna go well. Algumas pessoas, elas buscam esperança na família delas. Some people, they search for this hope in their own family. Ou seja, se a minha família tá bem do jeito que eu if quero, my family is well the way that I want, não, e tudo vai ficar bem. Everything's gonna be well. Tem gente que busca essa esperança Some people, they seek this hope nas bênçãos de Deus. In the blessings of God. Não, quanto mais abençoado eu sou por Deus, mais tudo vai ficar bem. Everything's gonna go well. Mas a verdade é que a gente olha pro mundo But the truth is, we look to the world, e o mundo ele só vai progressivamente ficando pior. And the world's getting worse and worse. Não pense você, biblicamente falando, Don't think biblically talking, que em algum momento as coisas vão melhorar. That in one moment everything's gonna go well. Pelo contrário, a Bíblia declara que as coisas vão piorando the Bible says that things are gonna get worse até o grande momento until the great moment que o nosso Senhor Salvador vem pela sua igreja. Porque no final das contas, a nossa esperança é naquele que há de vir. E é exatamente esse o tema da nossa mensagem hoje. Hoje a gente vai estar meditando na segunda vinda de Jesus. E a gente devia falar muito mais sobre a volta de Jesus. Porque quando a gente olha para as cartas do Novo Testamento, quando a gente olha para a carta de Atos, a verdade é que o que dava esperança para a igreja primitiva era a volta de Jesus. For the church, it was Jesus coming. Paulo o tempo inteiro falava para eles, olha, permaneçam. A lot of times he was saying, remain. Mas não é permaneçam porque Jesus vai te curar. But it's not remain because Jesus is gonna heal não é permaneçam porque ele vai te dar dinheiro. It's not remain because he's gonna give you money. É permaneça porque Jesus está voltando. It's remain because Jesus is coming back. Eles apenas suportavam toda aquela perseguição, they could only bear all their persecution, toda a morte que estava à volta deles, that was around them, porque a esperança deles era em Jesus Cristo. Their hope was in Jesus Christ. Mas a verdade é que essa é a nossa esperança hoje também. This is our hope today as well. Jesus ele nunca prometeu, e vocês sabem disso, uma vida para nós livre de problemas. Jesus never promised us a life without any difficulties. Mas ele prometeu para nós uma coisa. But he promised us one thing. E que é que ele vai voltar por mim e por você. Coming back for me and for you. Essa é a promessa que eu e você devemos agarrar com toda a nossa força. And that's the promise that we need to carry our strength. Muitas passagens falam sobre a volta de Jesus. A lot of passages they talk about Jesus coming. Mas eu quero meditar hoje em Mateus capítulo 24. But I want to meditate with you in Matthew 24. Convidar você a abrir suas Bíblias. And I want to invite you to open your Bibles. E nós vamos ver o próprio Jesus falando we're going to see Jesus, his own, talking about it. A sua volta. About his coming. Vamos ler juntos Mateus capítulo 24, versículos de 36 a 42. Let's read together Matthew 24, 36 to 42. E ele diz, Jesus mesmo diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho,
uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a handmill, one will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Amen. Amém. O fato bíblico é que Jesus está voltando pela sua igreja. Mas a gente precisa parar e se perguntar: como é que isso muda a nossa vida? Como é que essa certeza de que Jesus está voltando por nós, como é que isso muda o nosso dia a dia? A minha pergunta para você nessa manhã é: qual foi a última vez que você pensou na volta de Jesus? Quando foi a última vez que você talvez estivesse fazendo alguma coisa no seu dia a dia e você porém pensou: Jesus está voltando? Eu sei que a gente olha uma catástrofe natural e aí a gente fala: uau, Jesus está voltando. Mas a gente só lembra que Jesus está voltando quando acontece alguma coisa muito grande. Mas, queridos, e no nosso dia a dia? Eu acho que você pode até estar pensando: ai, pastor, você está exagerando demais falando sobre isso. Mas a gente precisa entender que a volta de Jesus é a fundação da nossa fé. Se Jesus tivesse vindo e morrido, não teria esperança pra gente. Se Jesus tivesse vindo, morrido, ressuscitado, ele podia ter falado: tchau, cumpriu o que eu tinha que fazer. Mas não foi isso que ele fez. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou aos céus, mas ele disse: eu vou voltar. É a promessa que movimentou toda a igreja primitiva. E a gente precisa parar e pensar: como que isso altera a minha vida? Como que a certeza de que Jesus está voltando para mim, por todos nós, a sua igreja, muda a maneira em que a gente vive? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus está voltando. Isso não é simbólico. Ok? Isso não é imagem. Isso não é uma metáfora. Jesus, ele está realmente voltando. Jesus vai voltar de maneira visível, como ele mesmo declara. Ele diz que todo olho verá. E aí aqui em Mateus 24, ele diz o seguinte: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Em Matthew 24, he starts by saying, about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Jesus aqui é muito claro: existe um dia e uma hora para esse acontecimento. E nessa passagem no capítulo 24, Jesus está explicando para os discípulos tudo o que haveria de acontecer antes da sua volta. Mas ele deixa uma coisa muito clara: eu estou voltando. E é interessante porque ele fala: nem o Filho. Isso aqui muitas vezes causa confusão nas pessoas. Eu vou aproveitar que a gente está na escola dominical falando sobre Trindade, eu vou mencionar um pouco disso. And I know this can cause some confusion in some people, and then since we are talking about a Trinity in Sunday school, I'm going to talk a little bit about this. Quando a gente olha para isso e fala: mas Jesus não sabe quando ele vai voltar? So when we look at this and we say, well, Jesus vai ser pego de surpresa no céu. Jesus vai ser igual quando acorda o Vitor, eu imagino de manhã, que fala: Vitor, era daí pra igreja, joga o Vitor pra fora da cama. Victor, come on, and he's super surprised. O Jesus não vai ser pego de surpresa, querido. Aqui Jesus estava demonstrando a natureza humana dele. What Jesus is showing here is his human nature. Mas Jesus e Deus, eles são o quê? De acordo com o que a gente tem visto na escola dominical? What are they? Eles são um só. Ele sabe exatamente quando ele vem, queridos. Knows when he's coming. Aqui Jesus estava falando de parte da sua natureza humana. He's talking about his human nature. Mas o mais importante desse pequeno versículo que a gente leu é que é inútil para mim e para você tentarmos adivinhar. Tem muito crente que passa mais tempo tentando adivinhar quando Jesus vai voltar. There's a lot of Christians that they try to guess when he's coming. They spend more time trying to guess. Mais tempo passam eles tentando adivinhar
do que passam tempo se preparando para a volta de Jesus. E os discípulos estavam assim. Os discípulos eles estavam todos curiosos. Porque eles achavam que Jesus ia voltar uma semana depois que ele morresse. Que ele ressuscitasse. E aí eles estavam perguntando, Jesus, como é que vai ser no final? É a natureza humana, vamos ser sinceros. A gente tem uma coisa pela tragédia, por aquilo que é sobrenatural. Então eles queriam saber, Jesus, quando é que você vai voltar? E Jesus olha para eles e fala, queridos, não é da sua conta. None of your business. Ele está falando, olha, para você adivinhar quando que eu vou voltar, esse não é o seu trabalho. E a gente vê que e a gente vê que parece que muito crente até hoje não leu esse versículo na Bíblia. A gente sabe, e no ano passado teve um pastor africano que ficou muito famoso no TikTok. Porque ele declarou que seria a volta de Jesus no dia 24, entre o dia 23 e o dia 24 de setembro de 2025. Because he declared that Jesus was coming back in 23 of September of 2025. Aí ele não voltou. But he didn't come back. E aí o que aconteceu? Ele falou, errei o cálculo. Oh no, I messed up the calculation. E aí ele falou que ia ser em outubro. And then he said it's going to be in October. Queridos, ainda estamos aqui, Jesus não voltou. Jesus didn't come back. E ao longo da história as pessoas têm tentado adivinhar quando que Jesus vai voltar. And in long history people are trying to guess when he's coming. Mas Jesus ele deixa muito claro. But Jesus makes very clear. O trabalho de vocês não é adivinhar quando eu vou voltar. Your work is not to guess when I'm coming back. O trabalho é você internalizar o fato de que eu vou voltar. Your work is to internalize that I'm coming back. Durante a última ceia com seus discípulos, and through the last communion of with his disciples, no Evangelho de João, in the John Gospel, a gente vê alguns dos discursos de Jesus ao longo da ceia. We can see some Jesus speech throughout the communion. E ao longo desses discursos ele vai falando coisas difíceis para os discípulos. And throughout his speech, he was saying some hard things to the disciples. Até o ponto em que ele fala sobre o fato de que ele seria traído. Until the moment that he says that he's going to be betrayed. E no capítulo 14, no versículo 1, Jesus olha para eles e diz o seguinte, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus says, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If you were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Jesus ele fala para os discípulos que ele está indo preparar um lugar para mim e para você. Jesus tells his disciples that he's going to prepare a room for me and for you. Um lugar onde nós vamos estar com ele para sempre. A place that we're going to be with him forever. Mas a primeira coisa que ele diz But the first thing that he says é que o coração de vocês não se perturbe. Their hearts not be troubled. Os discípulos eles estavam com o coração deles perturbado. The disciples they were with troubled heart. Por causa de tudo que Jesus tinha acabado de falar para eles. Because everything that Jesus was just said to them. Mas aí eu pergunto para você nessa manhã. And then, but I ask you this morning. O que tem perturbado o seu coração? What have been troubling your heart? É interessante porque a resposta de Jesus não é fica tranquilo. It's interesting because Jesus' answer is not be calm. Não fique com o seu coração perturbado. Don't have trouble in your heart. Porque eu vou te dar muitas bênçãos. Because I'm giving you a lot of blessings. Não deixe seu coração perturbado. Don't let your heart be troubled. Porque vai ficar tudo bem nesse because mundo. Everything's gonna be so well in this a earth. resposta de Jesus para os corações perturbados Jesus' answer to the heart that were troubled eu vou voltar. Is, I'm coming back. Você entende como é que a nosso objetivo sempre tem que ser olhar para a volta de Jesus? Do you understand that our goal is always to be looking to Jesus Os discípulos estão nervosos. The disciples were nervous. E Jesus fala, não se preocupa. And then Jesus says, don't worry. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. I'm preparing your place. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande Today we have a lot of difficulty de pensar na volta de Jesus. Thinking about Jesus coming. Porque a gente está muito ocupado com as coisas do Because mundo. We are so worried about earthly a gente está muito preocupado. Jesus, tudo bem, eu sei que você vai voltar. We are so worried saying, God, yes, I know Jesus that you're coming back. Mas eu preciso resolver esse problema hoje. But I need to figure out this problem e a gente está querendo saber como é que Jesus vai resolver os nossos problemas hoje. And then we want to know how Jesus is going to figure out our problems e aí a gente está com os nossos corações perturbados. And then we have trouble in our hearts. Mas Jesus está falando, olha, a solução para o seu coração perturbado But Jesus is saying, look, the solution for the trouble in your heart é saber que eu estou voltando. Is to know that I am coming back. E aí eu me pergunto de novo, o que tem perturbado o And seu then my coração? question for you is, what have been troubling you? Imagina hoje Jesus olhando para você e perguntando. Imagine Jesus looking at you today and asking. O que tem perturbado o seu coração? What have been troubling you? O que tem te preocupado? What have been worrying you? O que tem tirado o seu sono? What have been taken away o que tem te dado ansiedade? What have been giving you anxiety? E a resposta de Jesus para and nós Jesus answers to
us. Não se preocupa. Don't worry. Eu tô voltando para você. I'm coming back for you. Não se preocupa, eu tô Don't vindo te worry. resgatar. I'm coming to rescue you. Mas aí existe uma pergunta que é a mais importante dessa manhã. But then there's a question that is the most important one of this morning. Jesus está voltando, amém? Jesus is coming back. Amen. Amen. Mas como que a gente tem esperado pela volta de Jesus? But how are we waiting for Jesus' return? É interessante que todo mundo, vamos lá, eu vou falar de uma coisa aqui que é domínio público. I'm gonna say something that is Public domain. It's public domain. Bruna voltou pro Brasil. Bruna went to Rio. E To todo mundo queria saber And everyone wanted to know como que ela seria recebida. how she will be received. Todo mundo queria saber. Everyone 6 wanted to anos know. aqui sem ver a família. 6 years here without seeing the E family. aí todo mundo falou, vamos ver como é que ela vai ser And recebida. then everyone was like, how they gonna E receive Bruna, her? eu sei que você vai assistir isso em algum And then momento. Bruna, I know you're gonna watch this Família in da a Bruna, eu sei moment. que provavelmente vai And mostrar pra Bruna's vocês family também. probably she's gonna E show todo you. mundo imaginava que ia ser choro, And then everyone thought that everyone would be alegria, crying, joy. uma gritaria. And everyone will be screaming. Gente, 6 anos sem se ver. 6 years without seeing each other. Oi? Suzy's recording for Bom te her. ver. Ele tá gravando, eu sabia. E a família inteira da Bruna foi. Oi, Bruna. And then the whole family Que were bom like, te ver. hi, good to see you. Essa é a Mavi. Oi, And Mavi, this is prazer. Mavi, oh, Mavi, that's so cute. E aí tem o outro lado. And then there was another side. Na mesma época, Carlinhos foi ver a The same família time, dele. Carlinhos went to see his family. E aí a gente foi ver o vídeo da família do And Carlinhos then we went to recebendo see ele. Carlinhos' family singing E him. era uma choradeira. And then everyone was crying. A avó do Carlinhos teve que sentar, tomar água porque tava passando Carlinhos' mal. grandma had to sit down and drink some water because she was feeling bad. Porque eles estavam naquela expectativa de, Because meu they Deus, were é o with that Carlinhos. expectation, oh wow, that's Carlinhos. E a verdade é, como é que eu e você estamos esperando pela volta And de the truth is Jesus? how we are waiting for Jesus coming. A gente tem aqui dois lados, é We bem have two bobo. sides, and I know it's silly. Mas a verdade é que, é claro que a família da Bruna, a gente sabe que ama muito And we ela. know that Bruna's family loves her very much. Mas eles esperavam a Bruna de uma maneira assim, normal. But maybe they were waiting in a normal way. E a família do Carlinhos estava esperando, nem esperando porque foi surpresa, mas estavam com expectativa. And then Carlinhos' family was with expectation. E a verdade é que Jesus ele nos ensina como esperar But por the truth ele. is, Jesus teaches how to wait for him. Ainda no capítulo 24, ele diz o Until in this seguinte, chapter 24, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Verse 37 says, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. E essa é uma passagem, para mim, que é uma das minhas favoritas. Porque quando a gente lê essa passagem, a gente relê a história de Noé de uma maneira completamente diferente. Jesus, ele compara a volta dele com os dias de Noé. Vamos lembrar, na época de Noé, era uma geração corrupta. Let's recap. During Noah's time, there was a corrupt generation. E aí Deus falou que ele ia mandar, vamos resumir, ele falou que ia mandar punição para o povo. God said that they're gonna be punished. E aí Noé, vamos esquecer, Noé prega para as pessoas. And then Noah preached to everyone. Noé fala, se arrependa, tá vindo um dilúvio. Noah says, repent, the flood is coming. Existe esperança para você. There is hope for you. E o que aconteceu? As pessoas acreditaram ou não? The people would trust no or not. Did they believe? They didn't believe in Não, eles não acreditaram. E queridos, é a mesma coisa hoje. And no, it's the same thing today. A gente olha para o que Jesus está falando. Look for what Jesus is saying. E é exatamente o que a gente vive. And that's exactly what we are living today. A igreja tem avisado há séculos, milênios. Has been saying this for years. Jesus está voltando. Jesus is coming back. O dilúvio está vindo. The flood is coming. Jesus está vindo. Jesus is coming. E as pessoas continuam sem prestar atenção. And people are still not paying attention porque elas têm coisas melhores para fazer. They have better things to do. É exatamente o que Jesus fala. And that's exactly what Jesus is saying eles vão comer. They're gonna eat. Eles vão beber. They're gonna drink. Eles vão se dar em casamento. They're gonna get married. E vamos lá, que tem alguma coisa errada com essas coisas? Is there something wrong about this? Claro que não, que por favor casem, orem para seus filhos casarem. Please pray for your kids to get married. Casei Nick e Jolene no ano passado. Jolene and Nick, they got married last year. Estão doido para casar mais algum casal aqui da igreja. And we want to marry other people here at Queridos, church. A gente continua trabalhando, vivendo a nossa vida. We continue to work and live our lives. Mas a gente precisa parar e se perguntar o que Jesus está dizendo para nós aqui. But we need to stop and think what Jesus is telling us here. Será que a gente tem deixado as coisas do dia a dia? Maybe we let things from daily as coisas da nossa vida things from our lives ficarem no caminho entre nós stay on the way. E a percepção da volta de Jesus?
Jesus? Between us and the perception that we have from Jesus Será que a coming. gente fica tão perdido com as coisas do nosso dia a dia Maybe we are so lost in our daily things que a gente esquece que o maior aviso da nossa vida that we forget that the biggest warning that we have in our life é que Jesus está is that voltando. Jesus is coming back. E eu amo como Jesus ele olha nessa comparação com Noé e ele diz o seguinte: And I love how Jesus is looking at this in this comparisons with Noah. Eles foram pregando, And he's saying they were preaching and preaching, mas nada perceberam. but nothing they perceberam. They didn't perceive They didn't anything. perceive anything. Eles não prestaram atenção. They didn't pay attention. E é exatamente o que a gente vê hoje, And that's queridos. exactly what we see As today. pessoas não têm prestado atenção pro fato mais importante da história da They humanidade, are not paying attention to the most important fact of humanity. que ainda vai acontecer. That is still E é que Jesus está voltando para fazer tudo novo. Coming to do everything new. E hoje em dia tem gente dentro da igreja que não presta atenção And nisso. nowadays we have people inside the church that don't pay attention E to às vezes é that. parar e se perguntar: será que eu estou prestando mais atenção nas coisas do dia a dia? And we need to stop and think, maybe I am paying attention to more things in daily Ou eu life, estou prestando mais atenção para minha vida espiritual? or I'm paying more attention to my spiritual life. Queridos, a gente realmente precisa entender uma coisa. We need to understand something. A vida é mais do que trabalho. Life is more than work. A vida é mais do que documentos. Life is more than A documents. vida é mais do que os nossos filhos. Life is more than kids. A vida é mais do que os nossos casamentos. Life is more than marriage. A vida é mais do que o nosso sucesso. Life is more than success. Queridos, a vida inteira nossa aqui nessa terra, Our entire life in this earth ela é dedicada a is escolher dedicated entre céu e inferno. to choose between heaven or hell. Essa é a escolha que a gente tem para fazer nessa That's vida. the choice that we need to make in Nós this temos um life. Deus muito bom que vai nos abençoar em todas as We áreas. have a God that is so good that He blesses us Vai in every abençoar area. trabalho, vai He abençoar blesses our casamento. work, He blesses our marriage. Mas muitas vezes a gente se preocupa tanto com essas But a coisas lot of times we have so much attention to those things que a gente esquece o mais that we importante. forget the most important. É aquela pessoa que recebe um presente lindo, The person who receives a beautiful gift, aí ela tira o presente, and then they take out the gift, mas e aí ela fica prestando atenção na caixinha. but then he pays attention to what is the wrap. Nossa, que caixa the box. The box. Nossa, que caixa bonita. Oh, wow, what a beautiful Nossa, box. olha essa caixa de Oh, papelão. look at this box, how Jesus está beautiful, falando, how pretty. querido, isso aqui é só um embrulho. And Jesus is saying, look, this is just a wrap. O presente está aqui. The gift is here. A nossa vida aqui nessa terra ela é importante, claro que Our é. life in this earth is important, yes, of course. Mas a coisa mais importante é a gente escolher ir com Jesus no dia em que ele But the voltar. most important thing is for us to choose to go with Jesus when He came back, when Queridos, He's coming a back. gente só está aqui de passagem. We are here just in A gente só está nessa terra esperando we are just Jesus. passing away. We are here just waiting E for Jesus Jesus. está olhando e falando: acorda! And Jesus is looking at us saying, wake Acorda up, porque wake eu vou up, voltar. because I'm coming. Olha o que ele diz no versículo 40. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. A verdade é que como é que a gente tem que estar preparado para Jesus The voltar? truth is, how we need to be ready for Jesus coming? Vigiando. We need to be alert. Querido, Jesus está dizendo keep watch, vigie. What here is Jesus is saying, keep watch. Sabe quando a gente está em estado de alerta? Do you know when we are in an alert state? Sabe aquela coisa que você está naquela tensão do você sabe que algo vai That you acontecer? are in the station because you know something's gonna Jesus está happen. dizendo, se prepare, você Jesus tem que is estar saying, nessa prepare tensão de yourself. saber que eu estou voltando. If you are in the station, knowing that I'm E é coming. interessante que Jesus deixa muito claro que o problema não é trabalhar. And it's interesting because Jesus makes very clear that the problem here is not to work. Porque ele está falando que vai ter 2 trabalhando. The problem is not working because he's saying that 2 people is going to be Um working. fica e o outro vai. One will stay and the other one will go. A diferença é que um estava preparado e o outro não estava. The only difference is that one was prepared and the other one wasn't. E como é que a gente se prepara? And how did we prepare O ourselves? apóstolo Pedro fala disso na carta dele. Peter talks about this in his letter. E olha, essa é uma passagem muito interessante. And this is A a gente não very vai ler ela interesting toda, passage. We're not going to read everything. mas ele está falando sobre como um dia terra e céus passarão. But he's talking about one day that earth and heavens will pass. E é interessante que várias vezes eu tô dirigindo, And it's interesting because a lot of times I am driving ou eu tô olhando para a natureza, and I'm looking to the nature e aí eu paro e penso, and I think, um dia tudo isso que a gente conhece one day everything that we know vai acabar. is going to end. Um dia a Bíblia fala que vai ser enrolado como um pergaminho. The Bible says that it's going to be Rolled up like a scroll. Um dia tudo isso aqui vai passar, gente. one day everything's going to pass. Querido, eu falo tanto do meu limoeiro lá em I talk a casa. lot about my Lime tree. that I have at home. Queridos, meu limoeiro vai morrer. Se ele durar até lá, se ele durar até a volta de He Jesus, talks a lot about it. If my lemon tree will stay until if Jesus it's coming, gonna last until, if it's gonna be alive until Jesus come back, queridos, naquela hora, vai embora. that time is gonna go away. Toda a criação será All desfeita. creation is gonna go away. Ele fala terra e céus. And he says earth and heaven. E aí eu olho de vez em quando pro céu, aquela And then imensidão. sometimes I look to the heavens and
the hugeness, I don't know. That immense, like how huge it is, how big, how amazing it is. E eu penso e falo, Jesus, isso tudo vai passar. And then I say, God, one day everything's gonna pass. Jesus, dia tudo isso aqui vai ser transformado perante os nossos olhos. E para Deus não é nada, né? Para Deus é assim, ó, é agora. A gente, para carregar a caixa do marketing, tem que ficar lá pesando, carregando a feijoada, a gente faz um esforço. Derrama a feijoada. Queridos, para Deus, Ele vai transformar a criação inteira. Com a palavra dele. E aí Ele fala como é que a gente tem que estar preparado para esse dia. Pedro fala o seguinte, visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people are you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. Eu amo que Pedro, ele já entra na nossa mente. I love how Peter is already in our minds. Porque ele vira e ele fala, olha tudo que vai acontecer com a terra. Olha com tudo que vai acontecer com a criação. Aí ele fala, é bom você parar e pensar, como é que eu vivo minha vida então? Porque a gente vive, quando a gente para pensar que tudo que a gente constrói nessa terra, uma hora vai virar pó. Talvez a gente não veja essas coisas virando pó, porque elas vão outlive, vão viver mais do que a gente. Not gonna see how one day this is gonna be all dirty. Dust. Mas a verdade é que um dia tudo vai passar, queridos. The truth is, one day everything's gonna pass. Um dia vai tudo acabar. One day everything's gonna end. E aí a gente precisa fazer a mesma pergunta que Pedro faz. And then we need to do the same question, ask the same question that Peter is asking. Como é que eu vivo então? How I'm gonna have to live then? Porque a vida das pessoas é essa terra. Because people's lives is this earth. As pessoas estão preocupadas com essa terra. People are worried about this earth. As pessoas estão preocupadas com o que elas alcançam aqui nesse mundo. People are worried about what they can reach in this earth. Elas estão preocupadas com como vai ser a minha vida amanhã, semana que vem. How is there gonna be their lives next week, tomorrow? E Pedro leva a gente lá pro fim do mundo, lá pro fim dos tempos. Peter is talking about the end of time. E ele fala, como é que vocês têm que viver sabendo que um dia tudo isso vai passar? And he's saying, how do you need to live knowing that everything is gonna pass? E ele fala, vivam de maneira santa e piedosa. And he says, live holy and godly lives. Queridos, existe a maneira certa de esperar por Jesus. The truth is there is the right way to wait for Jesus. A gente não espera de Jesus de braços cruzados. We don't wait for Jesus with arms crossed. Muito crente vive a vida assim. A lot of Christians they live like that. E queridos, isso é uma pregação para quem é crente. And this is a preaching for the ones that are Christian. Porque quem não é crente? Because the ones that are not Christian. Não está esperando por Jesus. They are not waiting for Jesus. Essa é uma pregação para aqueles que estão esperando por Jesus. For the ones who are waiting for him. Pedro está falando com aqueles que estão esperando por ele. Peter is talking with the ones that are waiting for Jesus. E ele está falando, você está esperando por Jesus? And he's asking, are you waiting for Jesus? Ah, você tem que viver então de uma maneira santa e piedosa. You need to live in a godly and a holy life. Queridos, Jesus não está voltando por uma noiva imunda. Jesus is not coming back for a bride that is dirt, that is full of dirt. Ele está voltando por uma igreja que é santificada, que é sem manchas. For a church that is holy, doesn't have any blame, is blameless. Mas a igreja é feita de pessoas como eu e você. But the church is made up of people that is like you and me. Quando ele voltar, queridos, when Jesus comes back, não tem nada a ver com o prédio. There is nothing about buildings. É o que, não, eu tô dentro da igreja quando Jesus voltar. If I'm inside the church, I'm good. Se Jesus voltar agora, então eu tô aqui dentro, eu tô salvo. Comes back, I'm inside the church, so I'm saved. Queridos, não tem nada a ver. There's nothing with building. Jesus fala, vão estar no campo, vai estar trabalhando. He's saying you're gonna be working, you're gonna be doing something. A gente não sabe quando vai ser. We don't know when it's gonna be. E é por isso que a gente vive a vida dia a dia de maneira santa e piedosa. And that's why we live this life daily life in a way that is godly and holy. Eu te pergunto, você tem vivido a vida assim? And then I ask you, have you been living life like você tem vivido a sua vida de maneira santa e piedosa, sabendo que Jesus vai voltar? Have you been living this life holy in a godly way, knowing that Jesus is coming back? A gente sempre fala isso para os adolescentes e para as crianças, because né? We always talk about this for teenagers and kids. Cuidado que se Jesus voltar agora, Jesus coming back now. E você estiver fazendo isso, você não vai. E a gente usa isso para falar com criança e adolescente. And then we use this to talk with teens and kids. Mas gente, Pedro está falando a mesma coisa. But Peter is saying the same thing. Para adulto. For adults. Ele está falando, querido, Jesus está voltando. Você precisa viver de maneira separada. You need to live in a different way, de uma maneira diferente. Uma maneira que seja dedicada ao Senhor. In a way that is dedicated to the Lord. Ai, pastor, mas é porque eu faço umas coisas assim, sabe? Pastor. Como é que eu vou dizer não para esse meu amigo? Pastor, because how am I going to say no to my friend? Você pode dizer não para você pode dizer
sim pro que você quiser. You can say yes to whatever you want. O que você não pode é dizer sim pro que você quiser e esperar que Jesus vai te levar no fim dos tempos. What you need to understand is that you cannot say yes to everything and hoping that Jesus is coming. Mas é pro seu povo. But it's for his people. Você tá entendendo que Jesus não vai voltar pra quem é do Fronteira? Do you understand that Jesus is not coming for Fronteira? Não é porque você virou pastor uma vez e falou assim, eu sou membro do Fronteira. It's not because one day you're gonna say, I am a member of Fronteira. Jesus não tá voltando pra membro do Fronteira. Jesus is not coming for the members Jesus não tá voltando pra quem dá dízimo. Jesus is not coming for the ones who Jesus não tá voltando pra uma denominação. Jesus is not coming for a denomination. Jesus não tá voltando pra um povo, pra um país. Jesus is not coming for one single Jesus people está voltando pra sua igreja. Jesus is coming for his church. Jesus vai resgatar todos aqueles que foram salvos e redimidos pelo seu sangue. He's gonna rescue everyone that was saved by his blood. E que vivem de acordo com a sua palavra. And is living according to his word. Então, se você tem empurrado se aprofundar no seu relacionamento com Deus, because if you has been postponing to delay your relationship with God. Se você tem vivido aquela vida de um dia eu vou levar a sério. If you have been living this life, one day you're gonna take care of this. Um dia eu vou viver de maneira santa. One day you're gonna live in a holy life. Pastor, eu tenho muito tempo ainda. Oh, pastor, I have so much time. Se você tem vivido como as pessoas no tempo de Noé, if you have been living like that in the Noah's time, eu tenho uma coisa para te dizer. I have something to tell Não perca tempo. Do not waste your time. Porque assim como Jesus disse, because as Jesus said, você não sabe quando vai ser. You don't know when it's gonna be. Você acha que você tem muito tempo. You think that you know a gente sempre acha que a gente tem muito tempo. A lot of time. We always think that we Essa have a lot of semana time. morreu uma atriz muito famosa aqui nos Estados Unidos. This week died a very famous actress. E eu falei, nossa, do que ela morreu? And then I was like, whoa, ela já tinha uma idade, ela tinha 71 anos. She was 71 already. Mas ela era muito ativa. But she was very active. Eu nunca tinha visto nada de doença sobre ela. And I never seen anything about her disease. E aí eu fui pesquisar o que aconteceu com essa pessoa. Then I was searching and I was what e a notícia diz foi uma doença que pegou ela rapidinho. And it was saying that it was a sickness that a short-lived disease. Ou seja, ela pegou a doença e morreu. She got the disease and then she died. Queridos, a gente não sabe qual é o nosso dia. We don't know when it's gonna be. Eu posso estar indo para Orlando hoje, se Deus quiser, não vai acontecer. I can go to Orlando today in the name of Jesus, not gonna happen. Mas queridos, é estatística. Eu estudei negócios, é estatística. But it's statistics. Queridos, quanto mais a gente dirige nas estradas, mais a nossa chance de ter um acidente aumenta. A verdade é que a gente confia que a gente tem os anjos do Senhor nos protegendo. Mas não pensem vocês que a gente não vai orando na ida e na volta. Porque um belo dia eu posso estar dirigindo e morrer. Ai, pastor, mas e o evento? E o camp? Queridos, Deus não tá nem aí pra nossa agenda. God doesn't care about our agenda. Eu sei que é uma coisa muito triste a gente falar disso. Ai, pastor, mas eu tinha planos. Oh, pastor, but that was not planned. Mas vocês não tinham que fazer aquilo. You guys didn't have Ai, pastor, mas eu ainda quero fazer isso. But pastor, I still want to do this. Queridos, a gente não sabe quando o nosso tempo vai chegar. We don't know when that time is coming. E é por isso que Jesus fala, esteja pronto. And that's why Jesus is saying, be ready, be ready. Existe a maneira para eu e você estarmos preparados. We have a way of living dia, assim como nos tempos de Noé. One day, as in Noah's time, vai começar a chover. It's gonna start raining. Vai cair uma gotinha. It's gonna start with one drop. Você entende que nos tempos de Noé nunca tinha chovido antes? Do you understand that in Noah's time there was never have been a água rain vinha before? Através do chão, através do vapor, the water was coming do firmamento. Was coming through the from the ground. E a verdade é que por isso que as pessoas não acreditavam. And that's why people couldn't believe it. Noé vai chover? No, how is gonna rain? É impossível, Noé tá doidão. It's impossible. No, it's crazy. E aí as pessoas não acreditavam. And then people wouldn't believe in him. E agora imagina, a primeira gota que caiu e a pessoa percebeu que Noé estava falando a verdade. The first drop, and imagine how he was thinking that Noah was saying the truth. Aí as pessoas começaram a falar, Noé estava certo. And then people started saying Noah was right. Quando eles perceberam que Noé estava certo, when they noticed that Noah was right, era tarde demais. It was too late already. Não espere até ser tarde demais. Don't wait until it's too late. Não espere até as gotas começarem a cair do céu. Until the drops start falling from heaven. Hoje ainda há chance pra gente se arrepender e entrar na arca. There's still chance and hope for us today to enter the ark. Queridos, as pessoas estavam tão preocupadas na época de Noé com a vida delas. The time of Noah, people were so worried about their own lives. E eu te pergunto, de que importância serviu tudo o que eles fizeram na hora que caiu a primeira gota de água? And then I ask you, what was the importance of everything that they were doing when it started? De repente tudo virou inútil. Raining. De repente tudo virou inútil. Esse trabalho que eu estava fazendo não é nada comparado ao fato de que o mundo vai ser novo. Vai tudo ser destruído. E é a mesma coisa hoje. A igreja prega e fala que Jesus está
está voltando e as pessoas não acreditam. Ai, pastor, essa mensagem é muito dura. Eu sei que é. Mas é a mensagem de Jesus. As mensagens de Jesus, elas eram difíceis de engolir. Por isso que muitas vezes a Bíblia fala que as pessoas escutaram a mensagem, viram que era dura e abandonaram. That's why many times the Bible says that Jesus was talking and preaching, and a lot of people they abandoned their faith because it was so hard to hear. Mas eu e você, nós como filhos de Deus, But me and you as daughters and sons of God, nós temos um objetivo. We have only one goal. É viver a nossa vida que a gente tem aqui. To live the life that we have com here. Os planos que Deus tem para nós nessa terra. That God has for us in this mas earth, com os nossos olhos na eternidade. With our eyes in eternity. Mas com os nossos olhos na volta de Jesus. Our eyes in Jesus coming. Então a gente trabalha. So we work, mas a gente trabalha olhando para o céu. But we work looking to heaven. A gente cria os nossos filhos. We raise our children. Mas a gente cria eles ensinando eles a olhar para o céu but também. Raise them and teach them how to look to heaven. Eu e você, a gente vive a nossa vida debaixo da bênção de Deus. We live our lives under God's blessings. Mas com expectativa pela volta de Jesus. A verdade é que eu e você, the truth is me and you, eu e você, a gente tem que ter uma expectativa imensa pela volta de Jesus. We need to have a great expectation We need for to Jesus yearn. coming. A palavra que eu coloquei em inglês é yearn. Eu amo essa palavra em inglês. I love this word yearn. Porque é desejar com intensidade. Because it's when you desire with intensity. E aí eu pergunto, a gente tem esse desejo por Jesus? Do we have this yearn for Jesus? Eu não sei se você já ouviu, geralmente jovem fala essas coisas. And sometimes young adults they say this. Eles falam, eu espero que Jesus volte só depois que eu casar. I hope Jesus only comes back after I get married. Todo jovem fala isso. All young adults they say não, this. eu espero que Jesus volte. Não, depois que eu comprar aquela casa você pode voltar, Jesus. Say, Jesus, after I buy this house, you can come back. Ou fala, não, Jesus, só espera eu me formar, eu estudei tanto. Just wait for me to graduate, I was studying so much. Mas olha o que Hebreus diz no capítulo 9. Hebrews 9 says. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Amen. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear second time, not to deal with sin, but to those who are eagerly waiting for him. Eu te pergunto, qual foi a vez que você teve expectativa por alguma coisa? When was the last time that you had a great expectation for something? Eu sei que ela não tá aqui hoje. I know she's not here today. Mas eu imagino a Stephanie com a expectativa de ver como é que ia ser a cara da Zaya. I could only imagine Stephanie with an expectation of seeing Zaya's face. Há meses pensando, meu Deus, como é que vai ser o rosto dela? Months thinking about how it's gonna be her face. Imagina o Nick com aquela expectativa de como é que vai ser a Jorlane no vestido de casamento. I imagine Nick thinking how it's gonna be Jorlane with the wedding dress. Anos pensando, imaginando a cena. Years and months thinking about it. A Mariah com a expectativa dela de que ela vai pegar o doutorado dela. Mariah waiting for her PharmD. Eu e você, a gente tem expectativas e é bom a gente ter expectativas na vida. We have expectation. It is good for us to have a gente tem expectativas in life. por esses grandes momentos. We have expectation for those great moments. Mas qual foi a vez que a gente teve essa expectativa pela volta de Jesus? Last time that we have this expectation for Jesus coming? Esse desejo de falar, Senhor, volta, Senhor. Say, God, come. Senhor, não importa, pode voltar agora, Senhor. Come, Jesus, you can come now. Senhor, não tem nada aqui nessa terra que esteja me prendendo. Senhor, eu quero que o Senhor volte agora. God, I want you to come now. Porque é a única coisa que vai realmente nos preencher, que nos salva, que vai nos curar. Existe uma música que eu amo. There's a song that I love. E todas as vezes que eu escuto essa música eu choro. E o refrão dela diz o seguinte: Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day of return to heal every hurt and right every wrong. A música diz: Vem, Jesus, vem. Esperamos por ti. Esperamos há tanto tempo pelo dia da sua volta para curar toda a ferida e consertar todo erro. Amém. E eu vejo, todas as vezes que eu escuto essa música, é exatamente essa frase que me pega, esperamos há tanto tempo. It's exactly this phrase that is, We've been waiting too long. Senhor, a gente tem esperado. God, we have been a gente tem aguardado com expectativa. Eu pergunto, a gente pode dizer o mesmo? My question is, can we say the same? A gente pode dizer, Senhor, eu realmente tenho esperado pela sua volta. Say, God, I have been waiting with expectation Senhor, for your meu coming. coração arde de tanto que eu anseio God, pela sua volta. For your coming. Os Tessalonicenses, a gente vai começar a falar sobre eles nessa quinta-feira. Eles aguardavam a volta de Jesus com tanto desejo que grande parte das suas cartas de Paulo para os Tessalonicenses é falando sobre a volta de Jesus. Porque tinha gente vendendo tudo o que tinha. E aí Paulo tem que falar para eles, não é por aí não. Viva a sua vida, mas esteja pronto para a volta de Jesus. E aí eu pergunto, onde é que está a volta de Jesus na nossa mente? A gente pensa sobre a volta de Jesus?
about this? Como é que ela tem alterado a nossa forma de How viver? this has been changing our daily lives? Ela nos compele a nós vivermos uma vida mais santa? Are they helping us to live in a godly and a holy Eu life? preciso que você entenda uma coisa nessa manhã. I need you to understand something this morning. Se a gente não está com o desejo, ansiando pela volta de Jesus, If we are not eagerly for his coming, aqui na igreja, here at church, não faz sentido a gente estar aqui. There is no reason for us to be here. A gente não está na igreja para ser rico. We are not at church to be rich. A gente não está na igreja para ser saudável. We are not at church to be healthy. A gente não está na igreja para a gente passar tempo juntos. We are not at church just to spend some time together. A gente está na igreja para adorar a Deus. We are church to praise God. Enquanto a gente espera pela volta dele. We wait for his coming. Tudo que a gente faz como igreja, everything that we do as church, enquanto Jesus não volta. Jesus is not coming. A Bíblia fala que você nós somos peregrinos. The Bible says that we are pilgrims. Esse lugar não é a nossa casa. This place is not a home. Estados Unidos não é a nossa casa. United States is not a home. Brasil não é a nossa casa. Is not a home. Flórida não é a nossa Florida casa. Is not a home. West Palm Beach, Del Rey, Boca, Port St. Lucie. Essa não é a nossa casa. This is not a home. A nossa casa é no céu. Our home is in heaven. É isso que a gente precisa entender That's todos what we need to os understand dias. every single day. O que Jesus fala é, não fique confortável nesse mundo. Say, don't be too comfortable in this earth. A verdade é que, por exemplo, a gente vê muitos brasileiros vêm para os Estados Unidos. For example, a lot of Brazilians they come to the United States. Mas eles vêm para cá pensando em voltar para o Brasil. But they come already thinking about coming back Não, eu vou trabalhar aqui. I'm gonna work here. Vou juntar. I'm gonna get some money. Para eu poder me aposentar no Brasil. So I can have my retirement in Brazil. Mas a verdade é que a gente tem que pensar mais ou menos assim. But the truth is, we need to think almost like that. Nessa terra, in this earth, a gente só está esperando. We are just waiting. A gente só está esperando pelo dia que a gente vai para os céus. We are just waiting for the day that we a gente só está in esperando o dia que Jesus vai buscar we a are gente. Just waiting for the day that Jesus a gente só está esperando pela volta de Jesus. We are just waiting for Jesus Queridos, coming. a gente está de passagem nesse we mundo. Are just here passing by. E por isso que Jesus ele olha, ele fala essas coisas. And that's why Jesus look at those things and say those things. Ele olha e fala, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, if you put God's kingdom in the first place, o resto vai ser adicionado a vocês. The other things are going to be added é isso que Jesus olha para esse mundo inteiro. That's how Jesus looks to this que a gente se esforça tanto. We took so much effort que a gente se preocupa tanto. We worry so much about Ele fala, é o resto. And then God is saying is the rest. São coisas. Those are things. A nossa casa de verdade, our home, our truly home, o nosso lar, our home, ele está sendo preparado para nós. Você entende que hoje o nosso lar está sendo preparado? Jesus falou para os discípulos, eu estou indo para preparar o lar de vocês. E essa é a nossa esperança. A gente começou a mensagem falando sobre como esse mundo está sem esperança. Imagina a nova geração nascendo nesse mundo que a gente está vivendo. Crescendo nesse mix de tecnologia absurda com guerras. E eles estão aqui pensando como é que eu vivo nesse mundo. Como é que eu consigo conciliar toda essa tragédia, todo esse sofrimento, todos esses problemas. Querido, só existe uma resposta. A gente aguenta tudo isso porque a nossa esperança é Jesus. Entenda uma coisa, a nossa esperança não é que Jesus vai fazer a minha vida na terra perfeita. As pessoas confundem isso muitas vezes. Sim, Jesus é a minha esperança. Porque eu sei que Ele é quem vai me dar um aumento. Não, eu sei que Jesus é a minha esperança. Porque eu sei que Jesus vai fazer minha vida aqui na terra ser molezinha. Queridos, a minha esperança não é Jesus nessa terra. A minha esperança para passar por tudo que a gente passa é porque a gente sabe que um dia eu vou estar com Jesus pela eternidade. Um dia tudo isso vai ficar para trás. Todo o seu sofrimento vai ficar para trás. Jesus, em Lucas capítulo 21, ele fala sobre como ele vai voltar. Como todo o céu e a terra vai estremecer. E aí ele fala, então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. É muito lindo o que Jesus está falando. Porque ele olha e ele fala, quando você diz que Jesus está voltando, levantem-se e ergam a cabeça. A verdade é que essa vida, a gente tem muito sofrimento. Queridos, os crentes não estão imunes ao sofrimento.
sofrimento. Doesn't mean that being a Christian doesn't mean that you're not gonna suffer. Mas aí ele fala, quando Jesus voltar, But then he's saying when Jesus comes, essa é a hora de levantar e erguer that's a the moment cabeça. for you to raise your head. To lift up your heads, porque ele diz o seguinte, estará próxima a redenção de vocês. Redenção é aquele ato de comprar algo de volta. The redemption is the act of you buying something Ele está falando again. Nesse dia, And he's saying, this day, a sua salvação vai estar your completa. salvation is gonna be complete. Você entende que a gente está aqui esperando a nossa salvação ser completa? A nossa salvação ainda não está completa. Nós não temos corpos glorificados. Glorified bodies. A gente não está vivendo com Jesus na eternidade. Eu e você, a gente está aguardando o fim da nossa salvação. A gente está na terra esperando o dia que Jesus vem pela sua igreja. E que tudo vai ficar no passado. Você sente que tudo vai ficar no passado? Cada lágrima que você derramou vai ficar no passado. E é por isso que eu e você, a gente não vive com medo. A gente não vive desesperado com a economia. Eu sei quem está no controle. Eu já sei como a história termina. Eu já sei como tudo vai acabar. É por isso que eu não tenho medo de absolutamente nada. Mas não é eu porque eu sou pastor Thomas, não. É porque nós somos filhos de Deus. E a gente não precisa temer nada nesse mundo. Porque nada pode tirar a nossa salvação em Jesus Cristo. Se nós permanecemos santos perante nosso Deus, nada tira a nossa esperança. Ai, as pessoas adoram falar, pastor, você viu isso que está acontecendo? E você consegue ver na minha cara o meu desinteresse. Porque é uma característica minha, gente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de estar interessado em tudo que está acontecendo no mundo. Tem gente que adora saber tudo o que está acontecendo. Tem gente que sabe todos os desastres, todos os problemas políticos, todos os problemas econômicos. E foi engraçado que essa semana eu estava conversando com um dos nossos embarcadores que traz container pra gente. Freight forwarders. Okay. E aí, e ele falando, Thomas, tem visto as notícias? Não, ele falou, como é que vocês estão? Aí eu falei, tô ótimo. Aí ele falou, aí eu falei, tô ótimo. Ele falou, agora que eu não vejo mais as notícias, eu tô assim também. Aí eu falei, a mesma coisa que eu faço, Davi. Eu não abro as notícias porque eu não posso fazer nada. O Elon Musk tá fazendo isso. Que bom pra ele. E eu não posso fazer muita coisa. Agora isso vai acontecer. Agora o Trump tá fazendo isso. Queridos, eu posso orar. Eu posso votar. Mas eu vou mudar as decisões? Eu não tenho como fazer isso e eu não perco meu sono. Pastor, mas você não tem medo do que vai acontecer? Eu não. Não é o Trump que tá com o controle do universo. Não é o Lula que tem o controle do Brasil. Queridos, quem tem controle da história é o meu Deus. E apesar das dificuldades que a gente vai enfrentar, eu já sei como essa história vai acabar. É engraçado que uma vez a pastora Pamela, a gente estava naquele medo de guerra aqui nos Estados Unidos, né? No, everybody was afraid of this type of war. Não, calma, eu vou falar. E aí a gente estava todo mundo naquela coisa, será que os Estados Unidos vai entrar em guerra ou não? The United States is going to be in war or not. E a pastora Pamela perguntou para mim, se tiver guerra, eles vão te chamar? And the pastor Pamela asked me, if they are in war, are they gonna draft me? Draft me. Aí eu falei, sei lá. And then I said, I don't know. Talvez, pode ser que sim. Maybe yes, aí ela falou, não, você não vai. No, but you're not going. Aí eu falei, se me draft, eu vou ter que ir, meu amor. If they draft me, I'm gonna have to go. Aí eu falei pra ela, aí ela falou, mas você fica tão tranquilo com isso, você não tá desesperado? Are you okay with that? Aí eu falei, meu amor, se eu morrer, eu sei pra onde eu vou. And I said, look, if I die, I know where I'm going. Eu falei, eu não tenho problema nenhum com isso. I isso. don't have problem with that. Eu sei como a minha história vai acabar. I know how my story is gonna end. Eu não sei se eu vou ser arrebatado. I don't know if I'm gonna be... Ou se eu vou ressuscitar com os mortos no dia final. If I'm gonna be arrebatado. Rapture. If you're gonna be in the rapture or if you're gonna die. Mas eu sei que no final, quando meu Jesus voltar, eu vou subir com ele, eu vou viver pela eternidade com ele. E é por isso que eu e você, como filhos de Deus, a gente tem esperança em todo tempo. Na vida a gente vai sofrer. Mas na eternidade a gente nunca vai sofrer. A gente chora nessa terra. Mas na eternidade não vai ter lágrimas. Queridos, a gente não consegue nem imaginar um mundo sem injustiça. Injustice.
injustice. mundo sem problemas. A world without problems. Mundo sem terror. A world without terror. Mas olha só o que Apocalipse diz. But look like what Revelation says. E muita gente acha que Apocalipse é um livro que dá medo. And a lot of people think that Revelation gives a lot of fear. Mas quando a gente estuda Apocalipse, o apóstolo João escreveu para as igrejas para dar esperança. To give them hope. Ou seja, o livro de Apocalipse é um livro de esperança para a nossa igreja. The book of Revelation is a book of hope for a church. No capítulo 21:4, lá no final do livro de Apocalipse, diz que lá no final, says that at the end, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois coisas antigas já passaram. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Olha como ele chama a nossa vida. Look how he calls our lives. As coisas antigas. The former things. Entende essas coisas que a gente tem tanta preocupação? As coisas que tiram o nosso sono. The things that take away our sleep. As coisas que tiram a esperança das The things that take away our hope. As coisas que nos entristecem. The things that makes us sad. Queridos, para Deus são as coisas antigas. For God are former things. São as coisas velhas. Are old things. A nossa vida aqui ela não é nada comparado com a eternidade. Our life is nothing compared então to eternity. não coloque sua esperança nas coisas do mundo. Don't put your hope in things não on this coloque earth. Sua esperança em pessoas. Don't put your hope in people. Não coloque sua esperança em você mesmo. Don't put your hope in yourself. A nossa esperança é uma. Our hope is only one. A nossa esperança é que um dia Our hope is that o one nosso day, Salvador vem our Savior is coming. e ele vai transformar tudo ao nosso redor. Ele vai transformar o mundo. Ele vai transformar o universo. Ele vai transformar os nossos corpos. E aí vai começar a nossa eternidade. E tudo isso começa com a volta de Jesus. Apocalipse 1 diz: vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Queridos, tudo começa com Jesus. Através de quem a criação foi feita. E é através dele que tudo vai acabar também. Jesus, ele veio na primeira vez. E ele veio de uma maneira humilde. No nosso corpo humano. Falho. He came in our flawed bodies. In a body that was flawed. Mas a verdade é que Jesus não vai voltar assim, não. But the truth is, Jesus is not coming like that. Quando Jesus voltar, when Jesus comes, ele volta em toda a sua glória. He's gonna come with all his ele não vai glory. voltar como o cordeiro que foi crucificado. He's not gonna come as the lamb ele that was volta sacrificed. como o leão da tribo de Judá. He's gonna come ele back volta as a lion como of aquele Judah. que tem fogo nos seus He's olhos. Back as the one who has fire in his aquele eyes. que vem para resgatar a sua igreja. The one that is coming to rescue his church. Queridos, a gente muitas vezes olha para Jesus como um pobre coitado. Sometimes we look at Jesus as a humble and Jesus não é pobre coitado, não. O meu Jesus, ele vem resgatar nós com toda a sua força. My Jesus not a poorly man. My Jesus is the one who's going to rescue his church with all his strength. E a pergunta é, nós estamos prontos para esse dia? Is, are we ready for this day? A gente está pronto para o dia que Jesus pode ser qualquer momento. A gente está pronto para o dia que Jesus falar, eu volto para a minha igreja hoje. Are we ready for the moment that Jesus is coming and says, I'm coming for my church today? Você imagina que pode ser hoje? Imagine that it can be today. Essa mesma música que eu mencionei hoje mais cedo, the same song that I mentioned this morning, ela tem um verso em que diz, that is a verse that says, vem Jesus, vem. Come, Jesus, come. E aí ele fala, não demore. And he says, don't delay. Don't delay. Porque pode ser hoje. Because it can be today. Queridos, pode ser hoje. It can be today. Pode ser amanhã. It can be tomorrow. A verdade é que eu e você a gente não sabe. The truth is, we don't know. Mas nós temos uma But we responsabilidade. have one responsibility. Não é adivinhar quando vai ser. It's not to guess when it's going to be. É estar pronto para quando It's acontecer. To be ready for when to e a happen. pergunta é, nós estamos prontos? And the question is, are we ready? Queridos, mas essa não é uma decisão para hoje, dia 1º de fevereiro de 2026, That's not only a decision for today, 1st of February. É uma decisão todos os dias. It's a decision that we need to make every é a single decisão day. de agradar a Deus todos It's os dias. A decision to please God every single day. Porque eu quero estar com Ele na Because grande vinda dele. When he's comes. Senhor, eu quero estar pronto. I want to be ready. Senhor, eu não quero ficar para trás. I don't want to be. I don't want
I don't want to be left behind. Senhor, eu quero estar pronto. I want to be ready. Eu quero viver a eternidade ao seu I want lado. to live eternity with you. Queridos, se o que a gente vive na igreja é maravilhoso. What we live here at church Se a is already incredible. presença de Deus que a gente sente If aqui the já é presence of incrível. God that we feel here is already Se existem incredible. momentos aqui em que a gente não consegue nem levantar de tanto choro, tanta presença de Deus. If there are moments here sometimes that we cannot even stand up because we are crying so much before the Lord. Você consegue imaginar como vai ser o céu? Do you imagine how it's going to be heaven? Você consegue imaginar o que é a eternidade ao lado de Deus? Can you imagine how it's going to be to pass eternity Sem before the choro, Lord? Without crying, sem tristeza, without sadness, sem depressão, without depression, sem preocupação, without worries, sem ansiedade, without anxiety, sem problema, without problems, sem injustiça, without injustice, sem violência. without violence. Queridos, a nossa mente não entende o que é isso. We don't understand what is this. Mas a nossa alma anseia por esse dia. But our soul yearned for this A day. nossa alma tem que desejar e falar, Our Senhor, soul needs to desire this Maranata. day. And say, Maranata. ora vem, Senhor Jesus. Oh, come, Jesus. Queridos, a gente fala sobre tanta coisa na igreja. We talk about a lot of things here at Mas church. a gente falasse só sobre essa mensagem, repetisse essa mensagem todo domingo, But if I could repeat this message every Sunday, era o suficiente. it was enough already. Queridos, porque nada nessa vida Because importa. nothing in this earth Não matters. importa se a gente vai ter os nossos sonhos restaurados nessa terra. It doesn't matter if we're going to have our dreams restored in this earth. Se a gente não sobe com Jesus. If we are not going with Não Jesus. importa nada a gente ser curado It fisicamente. doesn't matter if we're going to be healed Se a physically. nossa alma não passa a eternidade com Jesus. If our soul doesn't pass eternity with De nada Jesus. adianta nossos filhos, nossa família terem sucesso. It doesn't matter our kids or our family have success. Se no final eles não estiverem com Jesus If at the Cristo. end they are not with Jesus Christ. Queridos, a nossa vida com Deus, Our life with Christ, ela tem um objetivo. it has only one goal. Nos preparar That it prepare para o ourselves dia em que Ele voltar. for the day that He comes. Amém? Eu quero convidar você a Amen. ficar I de want to pé. invite you to stand up. Um aviso que Jesus deu para os seus discípulos em Mateus capítulo 24 The warning that Jesus gave to His disciples é o mesmo que nós recebemos is hoje. the same one that we receive today. Olha, nosso trabalho não é saber quando vai ser. Look, our job is not to know when it's going to be. Nosso trabalho é estar pronto para quando Our Ele job vier. is to be ready when He comes. E a verdade é que Jesus fala sobre os dias de Noé And the truth is, Jesus is going to talk about the days of Noah. e os nossos dias não são diferentes. And our days are not very different. É um mundo que é corrupto, It's a world that is é corrupted. um mundo que está mergulhado na It's a violência. world that has so much violence. E aí, no meio disso tudo, a igreja tem que proclamar o nome de And in the Jesus, midst of all of this, the church has been declaring the name of proclamado Jesus. que Jesus está Has voltando. been declaring that Jesus is coming back. E as pessoas zombam, And people mock. as pessoas não People acreditam. don't believe. Mas a verdade é que, assim como nos dias de Noé, But the truth is, as in Noah's days, nada disso muda o fato de que Jesus está voltando. nothing is going to change the fact that Jesus is coming. Assim como a falta de crença das pessoas no tempo de Noé não mudou o fato de que o dilúvio veio, And the same way that people not believing that didn't change anything in Noah's days, a verdade é que o fato das pessoas não crerem não muda o fato de que Jesus vai voltar the pela sua fact that igreja. people are not believing today doesn't change the fact that Jesus E is a coming for pergunta His é, church. você está preparado hoje? And the question today is, are you ready today? Ou a vida tem te distraído? Or the life has been distracting you? A vida tem te distraído com tantos The afazeres, life has been distracting you with so much to do, com tantos objetivos. with so much goals. Queridos, a verdade, C.S. Lewis fala muito sobre isso. The truth is, C.S. Lewis, he talks so much about this. O diabo, muitas vezes, ele não está preocupado em destruir as nossas vidas de uma maneira que, nossa, vai ser escancarada. The devil sometimes is not worried about destroying your life in a way that is very clear. De vez em quando, tudo o que o diabo tem que fazer é distrair a gente. Sometimes the only thing that the devil needs to do is to distract us. Ele nos distrai do nosso objetivo. He distracts us from our Ele goal. nos distrai da presença de He Deus. distracts us from God's Ele nos presence. distrai da volta de He Jesus. distracts us from Jesus coming. Porque ele sabe que somente aqueles que estão esperando, Because he knows that the only ones who are really, aqueles que really estão waiting, desejando the a volta ones de who are yearning Jesus, for his coming, é que vão realmente conseguir Are permanecer the para ones- chegar até o fim. are the ones who are going to remain for them to stay until the end. Hoje é manhã de Santa Ceia. Today is communion morning. E nós estamos celebrando dois And aspectos we da are nossa celebrating esperança. two things from our hope. A gente celebra que Jesus ele morreu e ressuscitou. One, we celebrate that Jesus died and he Mas he nós rose. também celebramos But que we Ele also- está But voltando. we also celebrate that he is coming Então, back. se você hoje está sem And esperança, that if you today are hopeless, se você hoje está cansado do peso desse mundo, if you are tired with the weight of this world, hoje Deus quer que você saiba de uma coisa. today God wants you to know something. Nele há esperança. In him there is hope. Se a vida está difícil agora, If life is hard now, você pode ter esperança you can nele. have hope in Porque him. dia Ele vai secar as nossas Because one lágrimas. day he will dry our tears. Dia a gente nunca mais vai ver os nossos One sofrimentos. day we're never going to see our sufferings again. Dia Ele vai tirar a nossa dor One day he's going to take away our pain. e vai tudo ser passado. And everything's going to be past. Dia as coisas que a gente está se preocupando hoje One day the things that we are so worried nem vão today, estar mais na nossa they are memória. not going to even be in our mind. Mas isso é se a gente permanecer firme com o nosso But this is Senhor. one, if we
we remain strong with our Savior. Porque a verdade é que ter a noção da volta de Jesus, Because the truth is, for us to have a notion of Jesus ter o coming, desejo da volta de have the Jesus, desire of Jesus coming, aquele desejo ardente de Senhor, eu quero que o Senhor volte. saying, God, I want you to, Jesus, Senhor, I want eu you quero to que o come. Senhor venha me redimir. I want you to redeem me. É isso que nos ajuda a permanecer. That's what help us to É isso que remain. faz com que a nossa fé cresça. That will help us to grow our É isso que faith. faz com que a gente tenha ainda mais motivação para permanecer santo That's what perante o help us to Senhor. have even more motivation to remain holy before the E é por Lord. isso que hoje a gente está parando And that's nessa why we manhã are stopping this morning e relembrando and reminding que o nosso Senhor está voltando. that Jesus is coming. Que Jesus está voltando para Our a sua Savior is igreja. coming for His Que Jesus church. está voltando por mim. Jesus is coming for me. Querido, você entende que Jesus, quando ele voltar, ele vai voltar para Josi. Do you understand that when Jesus is coming back, He's coming for Joseph? Ele vai voltar para o He's Marcos. coming for Marcos. Queridos, ele sabe o nome de cada um de He knows nós. all of us Ele names. conhece as nossas He histórias. knows our stories. Ele conhece o quão foi difícil para nós chegarmos até He ali. knows how hard it was for us to get until this point. Mas quão lindo é saber But how good it is to know que lá no final a gente vai escutar dele. that at the end we're going to hear from Him. Servo bom e fiel. Good and faithful servant. Esse é o ano da fidelidade. This is the year of O ano faithfulness. que nós seremos fiéis ao The Senhor. year that we are going to be E faithful to the somente Lord. aqueles que permanecerem até o fim And only the ones that are going to remain until the end. irão com o Senhor no final dos tempos. They're going to be with Jesus until the Então, end. se você talvez tenha estado balançando na sua fé, So if maybe you don't feel prepared or have been wavering in your faith. se talvez hoje você tenha percebido, uau, eu não penso na volta de Jesus. Or maybe today you realize that you're not thinking about Jesus coming. Talvez você tenha parado para pensar, isso não altera em nada a minha vida. Maybe you have stopped to think, well, that's something that doesn't change anything in my daily Hoje life. é a manhã de nós dizermos, Senhor, Today is the morning for us to say, me Lord, ajuda a ter um desejo incontrolável pela sua volta. to yearn your coming back. Me ajuda, Senhor, a ansiar por esse dia. Help me to yearn for this day. Me ajuda a entender que minha vida não é aqui. Help me to understand that my life Esse is lugar not não é o here. meu lar. This is not my Eu home. estou aqui de I'm passagem. just here as a pilgrim. Dizer, Senhor, me ajuda enquanto eu vivo essa Say, vida God, help me while I'm living a this estar life. preparado. To be prepared. Porque eu quero dizer, Senhor, no dia que o Senhor voltar, Because I want to say the day that you come, eu quero estar pronto. I'm going to be ready. Senhor, no dia que o Senhor chamar a sua When igreja, Jesus, when you call your church, eu quero ser encontrado sem manchas, I want to be encountered as blameless, santo na sua presença. holy in His presence. E nós poderíamos passar a eternidade com todos os And then we could santos pass the eternity with the de saints, todas as gerações. with all generations. E aí sim, And then, sem lágrimas, and then we're gonna know sem we're not tristeza, gonna have tears, we're not gonna have sadness, sem sofrimento. without suffering. Mas para tudo isso, But for all of that, nós precisamos entender we need to understand que o nosso Senhor está voltando. that Jesus is coming E back, como isso muda a nossa and vida. how this is gonna Eu change quero our convidar lives. você a fechar os seus I want to olhos. invite you to close your A eyes. pastora Pamela vai orar por nós. Pastor Pamela is gonna pray for us. Essa é uma manhã de fazer um compromisso com o Senhor. This is a morning of us to make commitment before the Lord. De que nós não vamos viver para esse mundo. That we are not gonna live for this earth. Nós vamos viver nos preparando para a volta do nosso We are Senhor. gonna live preparing ourselves for Jesus coming back. God, we are here in your presence this morning. Senhor, nós estamos aqui na tua presença nessa manhã. And as was preached today, E como Lord, foi pregado hoje, we want our hearts to earn for you. queremos que os nossos corações desejem por ti. We know, Lord, that we don't belong in this world. Nós sabemos que não pertencemos a esse mundo. We know, Lord, that we don't belong in this Sabemos place. que nós não pertencemos a esse Our lugar. home is not here. O nosso lar não é aqui. And the Bible says, Lord, that Jesus is preparing our place. E a Bíblia diz que o Senhor está preparando o nosso He's lugar, a nossa coming casa. back for E que Ele us. está voltando por And nós. He's gonna take us to this place E Ele vai nos levar para esse where lugar, we're gonna live forever with onde nós you. vamos viver para sempre contigo. God, we are so grateful. Deus, nós estamos tão Because gratos. sometimes, Lord, we compare ourselves to things of this earth. Porque às vezes nós nos comparamos com coisas dessa terra. We think that we are not capable of doing things. Pensamos que não somos capazes de fazer coisas. We are so worried about the stuff that we Ficamos tão have here. preocupados com as coisas que temos aqui. We are so worried about having success here. Preocupados em termos sucesso. We are so worried about being a good person here. Preocupados em sermos boas pessoas. But God, way more important than this. Mas mais importante do Way que more tudo important isso, than the life that we live mais in. importante do que a vida que nós vivemos aqui, It is, God, to please you. é agradar a Ti. Because we don't belong here. Porque nós não pertencemos So a we esse need to lugar. take heart. Então nós precisamos, Senhor, estar encorajados. Because you overcame this earth. Porque You o Senhor overcame the venceu world. esse mundo So we can also do the same. para que nós possamos fazer So o in this mesmo. morning, Lord, Então as nessa church, manhã, como we want igreja, to declare nós queremos that our declarar biggest hope that we que a have, maior esperança que nós that the temos, biggest joy that que we a maior have, alegria que nós that temos, everything, Lord, that we have, que that tudo que nós temos, the priority is always gonna be a prioridade sempre será wait for your coming. esperar a sua Thank you, volta. Lord, for the opportunity that we have this morning. Obrigado pela
oportunidade que nós temos nessa manhã de refletir mais uma vez no fato de que o Senhor está voltando por nós. Nesse culto de Santa Ceia, em que nós lembramos o teu sacrifício. Nós também lembramos o teu amor por nós. E como você é aquele que é vitorioso, que está voltando pela sua igreja. Deus, nos ajuda a estarmos preparados. Não queremos ter medo. Queremos estar preparados. Queremos estar prontos. Porque quando o Senhor voltar, nós queremos escutar as palavras que nós somos fiéis, que nós permanecemos, que nós não tivemos medo desse mundo, nós não estivemos ansiosos por essas coisas, mas colocamos o seu reino em prioridade e permanecemos em Ti, e que vamos viver para sempre contigo. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, e obrigado porque o Senhor está voltando por nós. Maranatha. Maranatha. Oh, come, Lord Jesus. Oh, vem, Senhor Jesus. Come, Lord Jesus. Vem, Senhor. We don't need to wait for tomorrow. Nós não precisamos esperar por amanhã. We want you, Lord. Nós queremos o Senhor. We want to pass eternity with you. Queremos a eternidade contigo. Lord, we don't want to prioritize our things. Senhor, não queremos priorizar as nossas Come, coisas. if it is today, if Vem, it is Senhor, now, se é hoje, se é we want to agora. be ready. Nós queremos estar prontos. Because we want to live eternally Porque nós queremos with you. passar a eternidade contigo. Take, Lord. Obrigado, In the name Senhor. of Jesus, Em we nome pray. de Jesus nós oramos. Amen. Amém, amém. Ainda de pé como nós estamos, Standing up as we are, nós vamos participar agora da Santa we're Ceia going to do Senhor. participate in communion of the Lord. 1 Coríntios 11 diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo,